Fala pessoal, como é que tá aí? Marcelo Cardoso aqui, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu quero dar continuidade às nossas reflexões em João e hoje falaremos sobre o capítulo 17, né? É um capítulo muito interessante porque ele fala sobre a oração de Jesus, a oração sacerdotal de Jesus, e já ouvi muitos sermões, aulas sobre esse texto, e eu sempre acho interessante o versículo 17, que diz assim: santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. Como Jesus estivesse ali, na verdade, literalmente, ele está dizendo para os seus discípulos, né, intercedendo por eles ao Pai, e dizendo que o fundamento para que eles sejam santos, ou seja, para que eles sejam separados, diferenciados do mundo, diferenciados daqueles para quem eles levarão a mensagem, é a palavra de Deus, é a própria direção que a palavra de Deus dá para os seus discípulos, né? Então somente ela tem esse poder de conduzir a vida, os próprios santos, os salvos por Jesus, sua igreja, a ter uma vida santa, uma vida diferenciada, uma vida separada, uma das acepções aí da palavra, mas isso se estende de diversas maneiras, né? Como diz o professor Howard Hendricks, no seu livro Vivendo na Palavra, a Bíblia tem uma só interpretação, mas ela tem diversas aplicações. Então essa santificação se aplica em diversas áreas, né? De diversas maneiras, mas tem esse como um dos primeiros significados da sua palavra, essa separação. Então Jesus, ele está dando ali a parte final da instrução para os seus discípulos antes de ir para a crucificação, antes de morrer e consumar a primeira parte do seu propósito, que era morrer na cruz e depois, obviamente, ressuscitar ao terceiro dia. Esse dia está chegando, então Jesus está preparando, afunilando ali, ou melhor, afiando mesmo, né? As coisas estão afunilando e ele está deixando os seus discípulos preparados ali com aquele aquela última afiada na lâmina, para que eles possam de fato ir para essa batalha espiritual, né? Obviamente uma figura de linguagem, que será ali encarar sua morte e aguardar pela sua ressurreição e pela sua comissão, né? Ali em Atos 1:8, que é a repetição do que acontece em Mateus 28. Então Jesus, nesse versículo apenas, santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade, ele resume para os discípulos qual é digamos assim, o potencializador da sua missão, ou seja, aquela energia que de fato vai fazer com que eles concluam a missão deles, é a própria palavra de Deus. Então isso serve para nós hoje de maneira brutal, assim, de maneira clara, que sem a santificação que vem pela palavra, a gente não vai ter condições de realizar a obra da igreja, a obra de Cristo que Deus deu para nós, tanto individualmente, como os ministérios pessoais individuais, como também de maneira coletiva, com a igreja. Então, a igreja e o indivíduo que vive na igreja, as pessoas que não quiserem serem santificados pela palavra, não cumprirão a sua missão, porque estão totalmente destoantes da própria missão que Jesus, que comissionou, assim o fez, não é? No começo do capítulo também tem um destaque interessante para a gente fazer e finalizar o vídeo de hoje. Diz assim, ó: depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu, versículo 1, né, o começo da oração, e ele falou: Pai, é chegada a hora, santifica o Filho, glorifica o Filho, para que o Filho glorifique a Ti, né? Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos. E a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Então Jesus resume a sua missão. A missão que é dada e é operada por meio da santificação na palavra é levar as pessoas à vida eterna. E qual é a vida eterna? Conhecer a Deus como o único Deus, né? A vida eterna é essa, versículo 3, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, né? E a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então percebe que essa conexão da santificação pela palavra vai levar as pessoas que ouvem a mensagem da igreja a conhecer a Deus e terem a vida eterna? Então, você pode perceber que sem a palavra não existe o cumprimento da missão da igreja.
sem a palavra não existe o cumprimento da missão da igreja, porque é através da palavra que o discípulo é santificado e é através dessa santificação que ele leva a mensagem de salvação aos perdidos, que é que eles conheçam a Deus e o reconheçam como o único Deus e verdadeiro e a Jesus a quem ele enviou. Então, olha que importante esse capítulo 17. São só 2 pontos que eu separei aqui. Tem muito mais coisa que a gente poderia refletir, mas como esse vídeo não é para ficar muito extenso, eu vou parar por aqui e vou pedir para que você, se gostou, comente, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal para que a gente possa alcançar mais pessoas e dar continuidade a esse ministério virtual que eu tento exercer aqui de maneira bastante dedicada, com bastante seriedade, apesar de ter pouquíssimo tempo de fazer isso, mas a gente tenta trabalhar para que esse pouco tempo possa ser muito na tua vida, esses 5, 6 minutos de reflexão possa servir bastante para a tua orientação enquanto nessa terra, enquanto igreja, não é? Então, muito obrigado pela tua participação. Até o próximo vídeo, vai ser João capítulo 18, tá bom? Estamos chegando no final. Capítulo 21 a gente encerra João e eu vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço e busque sempre as coisas do alto.